Tudo bem? Beleza. Vamos fazer uma discussão inicial sobre ciência. Eu vou seguir os slides aqui do livro de Física Conceitual e aí eu deixo no descritivo do vídeo o link para você adquirir o livro caso seja do seu interesse. Bom, os slides estão em inglês, mas eu vou comentar porque assim eu treino meu inglês. Olha que chique. E aí a gente vai trocando uma ideia e você pode interagir comigo aí nos comentários do vídeo, ok? Então vamos lá. O primeiro slide está mostrando aqui pra gente a ciência é o estudo das regras da natureza. Deixa eu só selecionar aqui um ponteiro aqui pra mim, seguir os slides, apontador laser, aí, muito chique. Bora. Então tá dizendo aqui, né? Não podemos controlar o movimento da Terra, mas aprendemos as regras pelas quais ela se move. O estudo das regras da natureza é o que trata esse livro. Entender essas regras acrescenta riqueza à maneira como vemos o nosso mundo. Então, o primeiro tópico que nós vamos discutir. Física é sobre natureza de coisas básicas, como o movimento, as forças, energia, matéria, calor, som, luz e a composição dos átomos, por exemplo. O estudo da ciência, ela se ramifica ou se desdobra no estudo dos seres vivos e das coisas que não são vivas. A ciência da vida inclui a biologia, a zoologia e a botânica. A ciência da física inclui geologia, astronomia, química e física. Você pode entender outras ciências muito melhor se você primeiro entender a física. A física é a mais básica de todas as ciências. A química é sobre como a matéria é constituída ou como ela está unida lá em suas moléculas e tudo mais. Já a biologia ainda é a forma mais complexa que envolve a matéria viva. Bom, perceba, quando eu estou dizendo que a física é a mais básica de todas as ciências, eu não estou querendo dizer que ela é a mais importante, e sim que ela é a mais básica, e é a partir da física que nós temos o desdobramento para todas as outras ciências, como é a biologia. Aí você pode pensar assim, mas eu estudo primeiro a biologia, lá no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, para depois ver a física. Uma aparente contradição, eu concordo, mas a física continua sendo a ciência básica, ou a ciência mãe de todas as outras ciências. Então eu poderia perguntar para você, o que é física? Como você me responderia a esse argumento? Pelos slides que eu já comentei aqui nesse vídeo. O que é física? Deixa a sua resposta aí no vídeo. Vamos continuar. Vamos falar agora um pouco sobre matemática, a linguagem da ciência. Quando os achados científicos na natureza são expressos na forma matemática, eles são mais fáceis de verificar ou de refutar por uma experiência. Essa afirmação aqui ela é muito interessante. Vamos repetir ela? Quando os achados científicos na natureza são expressos na sua forma matemática, eles são mais fáceis de verificar ou de refutar usando uma experiência. Então isso aqui é muito importante porque já é um indicativo do porquê que se usa tanto matemática na física. Por que se recorre tanto às equações
ok? E isso está fundamentado também com o uso de experimentos. Tem um cientista muito famoso na física, se eu não me engano é o Lord Kelvin, que ele diz que quando você tem uma medida de algum fenômeno, de alguma coisa, você tem uma boa comprovação daquele fenômeno que está sendo observado. E que de fato é verdade. Os números eles podem dizer muita coisa a respeito do fenômeno que está sendo observado. Continuando. Quando as ideias das ciências são expressas em termos matemáticos, elas são inequívocas. As equações das ciências fornecem expressões compactas de relações entre conceitos. Isso é muito comum, as equações da física relacionarem diversos conceitos, como é comum de ver, por exemplo, na mecânica, relacionando velocidade, tempo e posição. E aí você tem uma infinidade de outras equações que relacionam diversos outros conceitos. Diz ainda que os métodos da matemática e da experimentação levaram a enormes sucessos na ciência. O que está sendo dito aqui na imagem? Que as equações da física são os guias para o pensamento ou para o raciocínio. Um outro questionamento que eu coloco: por que a matemática é a linguagem da ciência? Dito então nesse segundo tópico que está sendo discutido sobre matemática, como você me responderia a esse questionamento? Por que é a matemática a linguagem da ciência? Agora vamos falar sobre método científico. Os métodos científicos geralmente incluem alguns, se não todos, dos seguintes tópicos. Primeiro tópico: reconhecer um problema. Perceba que um problema, ele pode ser um problema para um cientista, mas pode não ser para outro. Isso é meio subjetivo. Mas enfim, reconhecer um problema ou você ter um problema para analisar é um primeiro passo de um método científico. Segundo tópico: formular um palpite bem desenvolvido ou uma hipótese sobre a resposta. Terceiro, a gente vai ter um momento para falar sobre hipóteses, ok? Terceiro tópico: prever as consequências de uma hipótese. Quarto: realizar experimentos para testar previsões. Quinto: formular uma regra geral mais simples que organiza os principais ingredientes, hipóteses, predições e resultados experimentais. O método científico, eles são extremamente eficazes na organização e aplicação de novos conhecimentos. O método científico é muitas vezes creditado aos físicos Galileu Galilei, mostrado aqui na imagem A, ou também ao inglês e filósofo Francis Bacon. Então, pode ser acreditado a qualquer um dos dois, ok? Depende da fonte que você está lendo, do método específico que você estiver pesquisando. Pode ser crédito de qualquer um dos dois. Ou ainda, tem outros cientistas responsáveis por outros métodos científicos, ok? Mas esses dois são os mais famosos.
Embora o método científico seja popular, não é a chave universal para descobertas e avanços da ciência. Julgamento e erro, experimentação sem adivinhação e descoberta são os responsáveis pelo grande progresso da ciência. O sucesso da ciência tem mais a ver com uma atitude de investigação, experimentação e humildade do que um método particular. É importante ressaltar ainda na discussão desse tópico que o método científico ele não é uma espécie de chave para tudo, ou seja, sempre que eu aplicar um método científico, né, que é composto ali, por exemplo, por aqueles 5 tópicos do slide anterior, o método científico ele não vai resolver tudo, sempre, ok? Ele é apenas uma série de passos possíveis de se seguir para descobrir ou para um certo achado na natureza. Mais uma pergunta para ser respondida. Quais são os passos do método científico? Você lembra? Eu enunciei 5 nos slides passados. Quais são eles? Deixe sua resposta aí. Passando para um outro tópico, uma atitude científica. Se um cientista encontrar evidências que contradizem uma hipótese, lei ou princípio, então a hipótese, lei ou princípio deve ser mudado ou abandonado. Isso daqui é genial. Se um cientista encontrar evidência que contradiz uma hipótese, lei ou princípio, então a hipótese, lei ou princípio deve ser mudado ou abandonado. Ou seja, hipóteses elas servem para serem testadas e elas podem ser abandonadas, ou seja, refutadas, serem colocadas à prova, serem contraditas. Será que existe essa palavra? Bom, enfim, acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Continuando. Na ciência, um fato é uma concordância estreita entre observadores competentes que fazem uma série de observação do mesmo fenômeno. A ciência... Bom, vamos pensar no seguinte aqui. Eu estou lembrando alguma coisa a respeito de fato científico que merece ser enunciada, né? Por exemplo, sobre fato, né, na ciência, acreditava-se há muito tempo que o universo era imutável, ou seja, que ele não muda. Hoje, sabemos que ele é mutável e que ele está expandindo. Ou seja, isso é um fato. Ou seja, o universo está expandindo. Espero que você entenda isso. E faça a relação com o que está sendo dito aqui. Novamente, na ciência, um fato é uma concordância estreita entre observadores competentes que fazem uma série de observações de um mesmo fenômeno. Esse fenômeno que eu estou relatando no exemplo é a expansão do universo. Isso foi observado por uma série de observadores e todos eles constataram: o universo está expandindo. Ok? Beleza, vamos lá. Uma hipótese científica é uma suposição, como que eu vou dizer? Uma suposição elegante, né? Vamos colocar assim, que não é totalmente aceita até que seja demonstrada por um experimento. Novamente, uma hipótese científica
é uma suposição chique, elegante, que não é totalmente aceita até que seja demonstrada por experiência, ok? E mais, quando as hipóteses são testadas repetidamente e não são contraditadas, elas podem se tornar leis ou princípios, ok? Então, as leis e os princípios, elas foram anteriormente uma hipótese, como por exemplo as leis de Newton, as leis do eletromagnetismo, leis da termodinâmica, tudo isso antes foram de serem testadas, foram princípios, ok? Os cientistas devem aceitar suas descobertas mesmo quando gostariam que fossem diferentes. Eles devem distinguir entre o que veem e o que desejam ver. Aí está sendo dito aqui na imagem do lado, né? A física é uma maneira de encontrar um conhecimento. Como as coisas se tornam conhecidas e até que ponto são conhecidas. Pois na ciência nada é absoluto. Vamos falar agora sobre teoria científica. A teoria científica é uma síntese de um grande corpo de informações que engloba hipóteses. É um grande corpo de informações que engloba hipóteses bem testadas e verificadas sobre certos aspectos do mundo natural. As teorias da ciência evoluem à medida que passam por estágios de refinação, de redefinição e refinamento. O refinamento das teorias é uma força da ciência, não uma fraqueza. Mais importante do que defender as crenças, mais importante do que defender as crenças é o melhoramento delas, ou seja, melhorar a visão sobre a crença, se eu não me engano, a intenção dessa afirmação. Vamos mais. Melhores hipóteses são feitas por aqueles que são honestos em face de uma evidência experimental. A imagem aqui ao lado resume bem os dizeres aqui do slide todo, né? Fatos são dados revisáveis do mundo. Teorias são as interpretações dos fatos. Mais uma pergunta. Quando uma hipótese, lei ou princípio pode ser mudado ou abandonado? Ou seja, o que levaria uma hipótese, uma lei ou princípio a ser abandonado? O que deve acontecer? Essa hipótese, lei ou princípio deve ser o quê? O que deve acontecer para ser abandonado? Mudando mais uma vez de tópico, falando agora sobre hipótese científica, né? Para determinar uma hipótese, se uma hipótese é científica ou não, nós temos que olhar para ver verificar qual teste pode verificar se essa hipótese está errada. Se existir um teste que verifica que a hipótese está errada. Então vamos.
Uma hipótese científica deve ser testável. É mais importante que haja uma maneira de provar que isso está errado do que haver uma maneira de provar que está correto. Ou seja, falando sobre a hipótese, né? Ela é mais importante se você puder provar que ela está errada do que você provar do que ela está certa. Provar que uma hipótese está certa, que está correta, existem diversas maneiras. Mas uma vez que você comprove cientificamente que a hipótese está errada, você já pode abandoná-la e tentar uma nova hipótese. No segundo tópico, se não há nenhum teste para a sua possível falsidade, então a hipótese não é científica. Está sendo dito aqui na imagem, né? Experiência é o teste da verdade na ciência. Aqui tem uma hipótese científica. Nenhum objeto do mundo material pode viajar mais rápido do que a luz. Isso é uma hipótese. Mesmo que foram apoiados por milhares de outras experiências, esta hipótese poderia ser provado como errado por um único experimento. Mas até agora tudo indica que nós encontramos a verdade, ou seja, que nenhum objeto pode viajar mais rápido do que a luz. Em outras palavras, nenhum experimento até agora comprovou que isso daqui é uma falsidade, ou seja, que não tem verdade científica. Todos os experimentos confirmam que isso aqui de fato acontece. No momento em que um experimento comprovar que isso daqui é falso, então isso daqui deixa de ser uma hipótese. Ok? Seguindo. Aqui são hipóteses que não são científicas, né? A primeira delas, essa hipótese aqui, de que o alinhamento dos planetas no céu determina o melhor momento para as decisões. Então, essa afirmação de que o alinhamento nos planetas do céu determina o melhor momento para tomar decisões, isso não pode ser provado que está errado. E nem pode ser provado que está correto. Na verdade, é uma especulação. É mais ou menos o que é dito nos horóscopos, correto? O horóscopo explora muito esse tipo de linguagem apelativa. Uma segunda hipótese, que não é científica. Okay? Existe vida inteligente em outros planetas, em algum lugar do universo. Isso daqui pode ser provado. Mas não há uma maneira de provar que está errado. Se há vida, ela nunca foi encontrada. Terceira afirmação, a terceira hipótese. A maioria das pessoas param ao visualizar uma luz vermelha. Não liga para a nossa compreensão geral de natureza, de modo que não se encaixam numa estrutura científica. É o que está mais ou menos o sentido do que está sendo dito aqui nessa afirmação. Então aqui nós temos uma imagem que mostra uma experimentação sendo realizada, né? Os experimentos são conduzidos, são realizados para testar hipóteses científicas. Qual dessas três alternativas apresenta uma hipótese científica? A primeira delas está dizendo que o átomo é a menor partícula da matéria. A segunda diz que
o universo está rodeado por um outro universo, cuja existência não pode ser detectada por cientistas. A terceira diz que Albert Einstein foi o maior físico da década de 1900. A resposta é letra A. A letra A, ela é científica porque ela existe um teste de falsidade para essa hipótese. Para a letra B, não tem um teste de falsidade que possa ser feito para verificar se existe ou não um segundo universo. Para a terceira alternativa, ela não é uma asserção em que um teste pode verificar se ela é falsa. E lembra ainda que o Albert Einstein ele não foi o único cientista do século, ok? Houveram outros cientistas também. Então, se fosse uma hipótese, ela poderia ser facilmente refutada porque já existiriam outros cientistas no mesmo século que o Albert Einstein. Uma pergunta sobre, então, as hipóteses científicas. Como saber que uma hipótese é científica? Como saber que uma hipótese é científica? Agora, caminhando para um outro tópico: ciência, tecnologia e sociedade. Ciência é um método de responder às perguntas teóricas. A tecnologia é um método de resolução de problemas práticos. A ciência tem a ver com a descoberta de fatos e relações entre fenômenos da natureza. E com o estabelecimento de teorias que organizam e fazem sentidos desses fatos e relacionamentos. A tecnologia tem a ver com as ferramentas, com as técnicas e procedimentos para colocar as descobertas da ciência, sobre como usar as descobertas da ciência. Na verdade, os achados, né? Está sendo dito aqui no diálogo aqui da imagem ao lado, né? A ciência é a maneira de saber ou de conhecer. A tecnologia é uma maneira de fazer. Ciência e tecnologia tornam-se parte maior da nossa vida cotidiana do que nunca. O modo científico de pensar torna-se vital para a sociedade, como novos fatos são descobertos e são necessárias novas ideias para cuidar do nosso planeta. A imagem do ratinho aqui diz uma coisa bastante interessante, né? Diz aqui o seguinte no balãozinho: ciência é a maneira de aprender a dizer a diferença entre o que é conhecido e o que não é. Ela fornece uma maneira de pensar que nos permite fazer um bom senso ou um bom julgamento, algo do tipo. Então, uma pergunta sobre esse tópico: ciência, tecnologia e sociedade. Qual é a diferença entre ciência e tecnologia? Qual é a diferença entre ciência e tecnologia? É muito interessante, estou lembrando aqui de um raciocínio, né, que eu até explorei no momento em que estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, que a tecnologia, no começo eu compreendi ela como se fosse, de acordo com o senso comum, o aparato tecnológico, né? Seria a lâmpada, o raio laser, o telefone celular, o aparelho de som, tudo isso são coisas tecnológicas. Mas a tecnologia é muito mais do que isso, né?
E ela é uma coisa bem mais primária, ou seja, o fogo, ele é uma tecnologia. A roda foi uma tecnologia. Isso são só alguns exemplos para poder desmitificar essa ideia de que tecnologia é o artefato tecnológico, é o aparelho tecnológico. Isso não é tecnologia. Ou seja, isso não é só tecnologia. Ok? Ciência está principalmente preocupada com a descoberta e registro de fenômenos naturais. As artes estão preocupadas com o valor das interações humanas que dizem respeito aos sentidos. E a religião está preocupada com a origem e o propósito e o significado de tudo. Agora já falando de um outro tópico, né? Ciência, arte e religião. O domínio da ciência, da arte e da religião são diferentes, embora eles se sobrepõem. O domínio da ciência é a ordem natural. O domínio da religião é o propósito da natureza. Então perceba aqui que a gente pode estabelecer uma coisa muito interessante, né? Que a gente costuma ouvir no nosso cotidiano muitos diálogos entre ciência e religião, que não se misturam e tudo mais. Mas percebam que ciência e religião elas têm ordens diferentes. Ok? Então essa história de que ciência e religião não se discute ou não se dialogam, ciência e religião e tudo mais, mas eles são dois conhecimentos de naturezas bem distintas. A ciência, como nós estamos discutindo até aqui, né, ela tem um método, ela tem todo um procedimento que é próprio dela, uma linguagem que é própria dela, como é a linguagem matemática. Agora a religião não. A religião ela não tem um método próprio dela, como é, por exemplo, o método científico. Não tem um método religioso. E a ordem dela é uma ordem, é um propósito. O domínio da religião é o propósito da natureza, ok? A religião ela tem um conhecimento que é dogmático. O conhecimento apresentado pela ciência não é dogmático. Ele pode ser provado através, por exemplo, de experimentos associado a teorias e tudo mais. O conhecimento da religião é dogmático. Você aceita ou não? É, por exemplo, Deus. Você acredita em Deus? Mas não há nenhum experimento para provar que Deus existe. Então, acreditar em Deus, por exemplo, que é um conhecimento religioso, isso é dogmático. Ou você acredita ou não. Espero ter deixado um pouco claro essa diferença entre ciência e religião. Não estou querendo polemizar não, viu, pessoal? Por favor. Só estou querendo aqui discutir tópicos que eu acho interessante nesse primeiro contato aqui com a física. Continuando, então. Os principais valores das ciências e das artes são comparáveis. A literatura descreve a experiência humana. As artes não necessariamente nos dão experiências, mas nos descreve o que pode estar, por exemplo, numa loja. A ciência nos diz que é possível na natureza. O conhecimento científico nos ajuda a prever possibilidades na natureza, mesmo antes de essas possibilidades serem experimentadas. Uma questão para se pensar, né? Qual das seguintes alternativas ou quantidades, quais as seguintes quantidades humanas, paixão, talento... Não, deixa eu reformular. Quais das seguintes qualidades qual das seguintes envolve grande quantidade de paixão, talento e inteligência? Então aqui nós temos como alternativa arte, literatura,
música e ciência. Qual delas envolve grande quantidade de paixão, talento e inteligência? Resposta: todas elas. Agora uma pergunta para fechar esse tópico de ciência, arte e religião, né? Como a ciência, a arte e a religião são diferentes? Agora em perspectiva, né? Um outro tópico. O progresso na nossa idade, na nossa geração, no nosso tempo agora, né, ele é muito mais rápido do que foi há milhares de anos atrás. As pirâmides, né, a genialidade humana, a resistência, a sede de compreensão mais profunda. Alguns séculos atrás, catedrais, sinagogas, templos e mesquitas eram manifestações da visão das pessoas. Esse enorme foco de energia humana foi inspirada por uma visão que foi além das preocupações do cosmos. Hoje, os esforços de muitos dos nossos cientistas mais qualificados, engenheiros, artesãos, são direcionados para a construção das naves espaciais que orbitam a Terra. Muitas pessoas que trabalham em naves espaciais que hoje estão vivos, estavam vivos antes do primeiro avião transportar passageiro. O dizer aqui do balãozinho, né? Dúvidas e incertezas são características da ciência. A maioria dos físicos sente que é mais interessante viver sem saber do que ter as respostas incorretas. Opa, vamos lá. Aqui está dizendo que os astronautas podem viajar no futuro algum dia por essa nave aqui. Na verdade já não é tão assim uma possibilidade, né? Porque já é uma realidade, a gente já tem até a Estação Espacial Internacional em plena atividade aí na nossa órbita. E agora uma pergunta, né? Como o progresso de hoje difere de milhares de anos atrás? Bom, então é isso. Eu fiz uma discussão aqui dos conteúdos que tem no slide. Fiz também para treinar um pouco meu inglês. Me desculpa se eu traduzi um pouco errado, se eu não fui muito claro no que eu quis dizer. As próximas aulas eu posso tentar fazer em português, ok? Deixa o seu comentário aí no descritivo do vídeo. A gente pode interagir um pouco, discutir um pouco mais sobre o que não ficou muito claro para você. Se você quiser adquirir o livro, também tem o link aí para você acessar. E é isso, pessoal. Estou à disposição caso vocês queiram discutir mais ideias, ok? Um abraço e até mais.